Bom, bom dia alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Isaac Ferreira, sou professor de vocês de História. Eu sei que muitos de vocês já me conheciam do último ano, mas para aqueles que não me conhecem, apresentação feita, e eu espero que neste ano nós realmente trilhemos um caminho de aprendizagem, que nós consigamos nos esforçarmos o máximo possível para que obtenhamos uma aprendizagem significativa e satisfatória a todos. Bom, antes de mais nada, não é necessário que seja mencionado que nós ainda estamos na fase de pandemia. Em decorrência disso, o nosso contato é apenas online, não de forma presencial, o que é ruim por um lado, mas ao mesmo tempo é uma fase em que nós temos o dever de nos cuidarmos e de cuidarmos também das outras pessoas. E se vocês tiverem necessidade de se ausentarem de suas residências, é necessário sim a utilização de máscaras para que consigamos nos protegermos e protegermos também aquelas pessoas que nós tanto amamos e também os demais indivíduos. Bom, o conteúdo da aula de hoje refere-se justamente à construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção da história. Logo, alunos, é necessário que nós façamos uma conversação, e essa conversação ela gira em torno da periodização da história. Não sei se vocês se recordam, mas no sexto ano, no primeiro conteúdo de história, eu procurei demonstrar para vocês a forma em que a história está dividida. E dentro dessa divisão, eu mencionei para vocês que é uma divisão eurocêntrica, ou seja, parte de concepções, de valores associados à Europa. E dentro dessa divisão eurocêntrica, ou dessa forma de periodização, nós temos a pré-história, ou seja, antes da existência da escrita, porque após a existência da escrita, nós temos a história. Qual tipo de escrita? Escrita com letras, professor? Não, a escrita cuneiforme. Então, após a origem da história, nós temos a história antiga, nós temos a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O nosso foco dessa aula de hoje é para que nós realmente peguemos e detalhemos a visão de história moderna. Quais foram as suas implicações para a construção da história? A lembrá-los que, mais uma vez, nós pegaremos o modelo eurocêntrico, porque essa forma de periodização da história, essa idade moderna, primeiro, ela refere-se ao ano de 1453. Nesse ano, foi quando nós tivemos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, até a queda da Bastilha em 1789, ou seja, a origem da Revolução Francesa. É de conhecimento de todos que esse termo, que esse conceito revolução, nós temos um período exato em que ela começa, como, por exemplo, com a queda da Bastilha, no ano de 1789. Mas essa revolução, ela provoca transformações nas estruturas socioculturais de um determinado contexto, em um determinado período, e essas transformações, elas não têm fim. Então, pode ser que hoje nós estejamos ainda vivenciando essa fase dessa revolução. Mas o conteúdo em si, que nós estamos debatendo agora, diz respeito à Idade Moderna. Então, antes de nós falarmos do seu fim, nós voltaremos um pouquinho antes. E a história em si, ela é dividida em períodos de uma forma mais tradicional, a partir do século... nós que estamos no século XXI, nós a entendemos dessa forma e facilita a periodização dos acontecimentos históricos, isto é, dos fatos.
Então, é por isso que nós temos essa divisão entre história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A lembrá-los que nós estamos enfocados agora na Idade Moderna, de 1453, pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, até o ano de 1789, com a queda da Bastilha. Ainda, alunos, essa periodização da história, ela passou a ser necessária a partir do instante que nós tivemos essa divisão dos fatos históricos como se fossem matérias de ensino. Então, para facilitar o nosso entendimento, para que nós consigamos nos localizarmos em um contexto espaço-temporal, espaço, lugar, tempo, qual ano, qual a data, que foi criado essa periodização. Então, ela facilita muito nesse entendimento. De certa forma, alunos, o conceito que nós temos de Idade Moderna refere-se a essa periodização tradicional. E os marcos eu já citei para vocês. O ano de 1453 e o ano de 1789. Mas esses marcos, eles são apenas aproximativos, ou seja, indicam mudanças na sociedade europeia, mas isso não quer dizer que eles foram os marcos decisórios. Isso não quer dizer que eles foram os marcos decisivos para que nós tivéssemos essa mudança de postura, para que nós tivéssemos essa mudança de rompimento. Assim, nós temos ainda várias discussões que se referem a essa Idade Moderna, como, por exemplo, foi um período de transformações. E essas transformações, elas ocorreram justamente no cenário político, como, por exemplo, o estabelecimento de estados nacionais. Antes dessa revolução, antes desse período moderno, nós não tínhamos a delimitação de estados nacionais. Estados nacionais, alunos, eu estou me referindo a países, a nações. Então, na Idade Moderna é que eles começaram a ser criados, facilitando dessa forma a sua faixa de domínio, facilitando dessa forma um outro conceito que recebe o nome de nacionalismo, mas que nós não estudaremos por enquanto. Bom, ainda nesse período moderno, nós tivemos também a descentralização do poder monárquico, ou seja, aquela concentração, aquela forma de poder unitário, em que o rei dizia que ele era o Estado e que o seu governo era a manifestação da vontade divina, não mais passou a perdurar nesse período moderno. E nós tivemos, então, uma descentralização do poder real, ou seja, as monarquias absolutistas elas perderam poder nessa fase histórica e, de certa forma, entrou em cena uma burocracia governamental. Essa burocracia governamental precisava de uma força para que encontrasse sustentação. E essa sustentação veio com a manutenção do exército. E esse exército passou a definir essas fronteiras desses estados-nações que foram criados a partir da Idade Moderna. Bom, já deixemos de lado o campo da política e passemos de lado para o campo da economia. Nesse período moderno, nós também tivemos uma verdadeira transformação, conhecida como a prática mercantilista, ou seja, um momento de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Esse modo de produção feudal, nós tínhamos as relações entre suceranos e vassalos, ou seja, era mais uma obrigação moral do que necessariamente econômica. Após o mercantilismo, esses estados-nações que foram criados, eles passaram a buscar a acumulação de riquezas. Quais tipos de riquezas? Pedras preciosas, ouro, esmeraldas, diamantes. E essa prática da acumulação dessas riquezas acabou culminando
no fermento que deu origem ao modo de produção capitalista, que é o modo de produção capitalista que nós vivenciamos hoje. Hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos algumas nações que divergem dessa criação desse modo de produção capitalista. Qual nação, professor, nós poderíamos citar? Nós podemos citar a Coreia do Norte, nós podemos citar a China, mas a China é um caso especial, porque muitos estudiosos afirmam que ela seja uma economia mais capitalista até mesmo do que a nação brasileira. Então, assim, o caso da China é um caso esporádico. Mas nós temos também Cuba, que podem ser citadas como exemplos de nações que implantaram o socialismo em vez de adotarem o modo de produção capitalista. Bom, comentários feitos então ao padrão político, ao padrão econômico, passemos também à prática mercantilista, além de gerar um acúmulo, além de gerar os ingredientes necessários para a culminação do modo de produção capitalista, originou-se também um investimento no campo da industrialização. E essa industrialização favoreceu para que nós tivéssemos, na primeira metade do século XVIII, a primeira revolução industrial. Mas tudo isso originado por essa prática mercantilista oriunda do período moderno. Ainda, alunos, eventos importantes que nós poderíamos citar na época da Idade Moderna. Nós temos vários, como, por exemplo, a chegada dos europeus no continente americano, que eles ainda não tinham pleno conhecimento, então eles chegaram, começaram a comercializarem com o continente americano. Nós tivemos também a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, Revolução Inglesa, Iluminismo, alunos, que também é uma característica marcante desse período moderno, bem como o Renascimento e a Revolução Americana. Então, esses são os principais elementos relacionados a essa idade moderna. Necessário se faz, alunos, que nós mencionemos sobre um outro aspecto que recebe o nome de eurocentrismo. Eurocentrismo corresponde a uma expressão que emite a ideia no mundo como um todo de que a Europa e seus elementos culturais são referência no contexto de composição de toda a sociedade moderna. Então, essa prática eurocêntrica originou-se nesse período moderno. Então, foi a partir desse período moderno que a Europa tornou-se espelho para o mundo. E nós sabemos que esse espelho europeu nem sempre reflete a realidade. Como, por exemplo, se nós formos compararmos Europa e África, há uma disparidade muito grande entre esses dois continentes. Se nós formos comparar Europa e Ásia, há outra disparidade enorme. Então, essa prática eurocêntrica originou-se nesse período moderno. Ainda, alunos, esse eurocentrismo traz consigo um lado negativo, pois sobrepõe a cultura europeia acima das demais. Então é como se nós não tivéssemos, peguemos o caso do Brasil para ficar mais claro e compreensível para vocês. É como se no Brasil nós vivêssemos e nós fôssemos exemplos de indivíduos que se comportam e que deveriam se assemelhar mais com os europeus. Nessa construção, nessa representação simbólica, nós estaríamos nos voltando contrários às nossas raízes indígenas, nós estaríamos voltando contrários às nossas raízes africanas, bem como às nossas raízes brasileiras. Porque ser brasileiro, na verdade, é ser um representante de vários tipos de cultura. Dentre elas, destacam-se a cultura indígena, bem como a cultura africana, junto com a cultura europeia. Então, essa definição e esses padrões eurocêntricos nem sempre podem ser observados. Então, na aula de hoje, alunos, só para ficar mais claro para vocês, nós mencionamos as principais características da forma de periodização e enfatizamos
o período moderno, e dentro desse período moderno nós mencionamos as transformações na área política, na área econômica, e bem como no aspecto industrial. E por fim, nós enfatizamos de uma forma bem rápida sobre a prática do eurocentrismo, ou seja, fazer com que a Europa torne-se espelho e modelo de representatividade para as demais culturas do mundo. Essa prática eurocêntrica é fortemente taxada hoje em dia e as nações tentam evitá-la, embora nossa cultura traz consigo um sentimento arraigado que nós a impomos mesmo sem querermos. Então isso faz parte da nossa construção. Então dizer não a esse padrão eurocêntrico é ato contínuo, é ato diário na nossa cultura. A atividade de hoje, alunos, para ficar mais claro e mais compreensível a todos, ela foi feita de uma forma simples, na verdade. A atividade em si consistia, eu pedi para que vocês, alunos, fizessem, por meio dessa videoaula que eu estou ministrando agora para vocês, bem como as sugestões de sites, que eu também estou disponibilizando no grupo, vocês escreverão no caderno de vocês o entendimento que vocês tiveram relacionado ao período moderno da civilização ocidental. Só isso. Vocês escreverão no caderno de vocês, se vocês quiserem fazer uma espécie de relatório dessa aula que eu estou ministrando para vocês, fiquem à vontade, mas é isso que vocês farão. Vocês relatarão aquilo que vocês entenderam do período moderno da história ocidental. Professor, eu aprendi que esse período moderno nós tivemos uma evolução e uma mudança no aspecto econômico, tais como, citem, no aspecto político, citem por favor, e assim sucessivamente. Quaisquer dúvidas, podem me questionar aqui no grupo, no horário da aula, ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Tchau, tchau, alunos.